sou a Veridiana Fantinato, estou aqui em mais um episódio do meu podcast Entre Tratos e Contratos e hoje eu tenho o prazer de receber a Dani Coelho, engenheira agrônoma, mestre e doutora no meio ambiente e desenvolvimento regional. Só. Isso é tão grande a graduação que a gente se perde. Dani, é um prazer te ter aqui. Eu acho que já faz muito tempo que a gente tem tentado se falar para agregar, né, unir as informações aqui um pouco do mundo jurídico com essa parte de agronomia que você atua. Então, se apresente um pouco aqui para a gente, traz um pouco do teu trabalho, do teu histórico, da tua atuação junto ao produtor rural. E a gente vai iniciar aqui, bater um papo muito legal e interessante sobre as possibilidades e o diferencial competitivo do mercado de carbono para o produtor rural. Obrigada pelo convite. Tava falando, se tivesse um microfone em cada vez que a gente tomou café, esse podcast já tinha saído há horas. É verdade, mas isso só enriqueceu nossas conversas. Só. Muito obrigada. Obrigada pela sua iniciativa, né? O produtor precisa da comunicação assertiva. E acho que é um ganho muito grande para nós, o setor rural, esse podcast. Então, muito obrigada. Imagina. E segurança jurídica é o que a gente precisa, né? Porque produzir a gente já sabe, agora tem que ter segurança. Exatamente, Dani. E quando a gente fala de crédito de carbono, infelizmente é algo ainda que fica muito assim na incredulidade. Eu tenho parentes produtores rurais, amigos, e a gente fala, não, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não quero saber disso. E chegou a ponto já de um conhecido falar assim, eu fechei as portas para todos que venham falar disso comigo, porque isso não acontece. É algo que é teoria, há muito se discute, efeito prático não tem nenhum. E assim, quando você me trouxer um potencial comprador, eu volto a falar sobre isso. Então, o que a gente tem que trazer? Informação no sentido de que, sim, ele existe, ele vai se tornar mais real a partir do momento que a gente tiver uma legislação, né? Talvez um incentivo aí a nível estadual. E trazer esse mercado não só como o final do crédito de carbono, mas o diferencial competitivo, aquilo que você agrega valor ao teu produto. Então, vamos começar lá do que é o crédito de carbono, né? É algo que eu não pego, Bom. então o que é isso? Teve uma repórter que perguntou se eu não ia levar o equipamento que sequestra o carbono. Eu falei, gente, será que ela tá pensando que é um aspirador? Eu acho que é isso que as pessoas imaginam. Ela falou, como que vai vir no estúdio fazer aqui? Como que ela vai trazer o equipamento? Que equipamento, linda? É uma árvore, né? Então, tá tudo aí na natureza já sequestrando e fazendo isso acontecer. Bom, o que eu enxergo, né? Que o Brasil ele tem um pouco de dificuldade, né? Com essas questões de enxergar o futuro, porque ele está ainda como um país em desenvolvimento. Uhum. Então, a gente ainda chega algumas coisas para a gente um pouco atrasada e a gente também participa de um mercado de oportunidades, né? Então, a hora que sobra, o Brasil participa da fatia do bolo. Uhum. Então, isso, assim, acho que o produtor tá meio escaldado nisso, aí veio a questão dos REDs. Então, tudo isso começou lá na Rio 92, né, com as convenções. Aí veio a questão dos acordos, né? Então, tem o Acordo de Paris, que é aí que o Brasil começou a ser signatário disso tudo. E aí vieram as metas. Uhum. As metas para quê? Para a gente diminuir a temperatura da Terra, do centro da Terra. Então, pensa, os gases, eles têm um efeito estufa, literalmente, como uma estufa de sauna, Uhum. né, trazendo para o nosso cotidiano. E aí ele ajuda a aquecer a Terra, porque senão aqui seria muito frio, a gente não conseguiria ter toda essa vida na Terra. Então, esses gases que são emitidos, eles fazem essa camada protetora. Então, tem um lado positivo dos gases. Tem. Uhum. Só que aí o que aconteceu? Com o desenvolvimento da indústria, né, e todo esse desenvolvimento da globalização mesmo, esse desenvolvimento foi acelerado. Então, o mundo não conseguiu, a natureza não conseguiu absorver isso, se adaptar tão rápido quanto o desenvolvimento. E aí, a gente aumentou demais esse aquecimento. Uhum. Então, o que está acontecendo? A gente precisa mudar um pouco as nossas metodologias de produção para que a gente consiga diminuir um pouquinho a temperatura, esse efeito estufa, para a gente voltar em uma temperatura que a gente saiba produzir, que a gente não vai desgelar, que aí a gente não muda o eixo da Terra, enfim, todas as teorias que a gente escuta há muitos anos e não sabe se é verdade ou se é mentira. Sim, é verdade.
né? Então, realmente, assim, a presença do humano já é um impacto, né? Então, a gente precisa saber equilibrar esse impacto de acordo com que a natureza vai conseguir se adaptar ou se reestabelecer. Entendi. Então ele é uma compensação, pela proteção que você oferece ou que você, cuida ali da sua área, do meio ambiente, é uma moeda de troca. É, ele é um dinheiro verde, né? Então, Uhum, pensa, o gás sobe, aquece a terra. Como uhum, que a árvore cresce? Ela engorda, né? A gente engorda comendo. Qual que é a comida da árvore? Os gases. Então, uhum. oxigênio, carbono, e aí ela vai engordando. Então, a árvore, ela capta esse carbono da natureza e aí ela sequestra dentro dela. O que que acontece? O caule dela cresce. Então, isso também acontece no solo. Então, as raízes também fixam, né, todo esse carbono no solo. E isso vai acontecendo na natureza. Então, o produtor, né, que já faz esse serviço ambiental, agora ele vai passar a ser remunerado por isso. Aí, Uhum. como você disse, não está regulado, é um mercado voluntário. E a gente precisa dessa regulamentação para que a gente tenha mais segurança na hora de fazer as negociações, inclusive com pessoas de fora, né? Não só Exatamente. dentro do nosso país. Porque, assim, muitas perguntas me chegam diariamente, porque eu tenho falado muito sobre o mercado de carbono, e eles retratam o seguinte: eu tenho uma área, às vezes área pequena, 1.000 hectares, 2.000 hectares, assim, pequena, Oba! pelo tamanho da área que a gente precisa para gerar um crédito, um projeto viável, né? E aí, como que eu faço? Ele me pergunta, como que eu analiso se a minha área é viável economicamente, se ela tem condições, se ela gera esse crédito? Ele tem que procurar quem, por onde que ele começa, qual que é a linha de tempo desse projeto? Bom, a gente tem algumas formas de remunerar esse carbono, né? Uhum, Então, tem algumas moedas, né? Como a gente tem o real, a gente tem o euro, a gente tem o crédito de carbono, a gente tem a CPR verde, a gente tem o crédito de biodiversidade. Então, a gente tem outras moedas que não só o crédito de carbono. Mas tudo isso é calculado em equivalência de carbono. uhum, Então, por isso que o carbono ficou famoso, né? Mas não é só ele o uhum. responsável, nem o mal, nem o bom, né? Então, o que que o produtor tem que fazer? Ele tem que procurar uma empresa idônea, que vai lá, vai fazer todo esse inventário de gás de efeito estufa que está dentro da propriedade dele. Então, qual que é o impacto que a propriedade, a atividade dele gera nesse ambiente, né? Nessa atmosfera. Então, tem o profissional que vai fazer isso. Existe um protocolo no Brasil aceito, que ele é da FGV, né, da Faculdade Getúlio Vargas, e GHG. GHG, exatamente. Então, é um protocolo mundial que foi traduzido, né, para a nossa realidade tropical, porque nós estamos no hemisfério que o nosso clima é tropical. E aí, isso foi desenvolvido num clima temperado. Então, nós tivemos que adaptar isso, né, tecnicamente. E aí, quem ficou responsável por isso foi a FGV, e aí ela traduziu isso para um clima tropical, para um trópico, né, que é o nosso do Brasil. Mas só fazendo um parênteses, por exemplo, a FGV tropicalizou essas características de mensuração. No entanto, quando a gente tem que submeter esse crédito a uma certificadora, é uma Verra americana, que é acostumada a projetos de clima temperado. Como que você vê, como que tem encarado essa certificação de projetos de carbono de clima tropical? Eles têm entendido as nossas características? Não. Pá, não. Por isso a dificuldade, né, de fazer, de tornar um projeto viável. Sim, a gente tem 3 certificadoras mundiais, né, internacionais. E elas não entendem ainda a tropicalização, mas a gente já tem iniciativas dentro do Brasil que já entendem, né? Então, já passou a certificar de acordo com os indicadores de um clima tropical. E aí, a gente pode escolher entre uma certificadora e outra. Qual que é o problema? O problema é, se eu, no meio do caminho, tiver a regulamentação dentro do Brasil e puder vender para fora e lá de fora comprar aqui dentro, regulamentado, eu não posso fazer pela minha certificadora brasileira ou, né, de clima tropical, porque Uhum. não vai ser aceito, entendeu? Então, Entendi. assim, o produtor, né, o empreendedor, ele tem que pensar o que ele quer. Ele quer vender para fora ou ele quer simplesmente vender e ter uma oportunidade de negócio? Uhum. Né? Então, a partir do momento que ele decidir isso, ele vai dizer, eu quero certificar na Verra ou eu quero certificar na AB Carbon.
Pronto. Entendi. A B-Carbon seria a nossa aqui A nossa nacional. aqui, que já tem indicadores tropicais. E ali você... Então, vamos lá no início. Tem o projeto, ele procura uma empresa apta, idônea, que certifica, faz esse inventário. Perfeito. Primeiro passo é o inventário. A partir do inventário de emissão de gás de efeito estufa, partimos para onde? A partir do momento que ele tem um inventário, ele tem um cenário da propriedade dele. Aí ele vai dizer, olha, eu tenho saldo negativo ou positivo, como uma questão de banco mesmo. Posso oferecer ou tenho que comprar. Eu não tenho que comprar ainda porque não é obrigatoriedade do Brasil, né? Nossa meta é lá 2030. Uhum. Então, quando ele olha para esse cenário, eu tenho saldo positivo. Tá, esse saldo positivo seu, vale a pena você certificar? Porque não é um trabalho barato. Então, ele vai contratar uma outra empresa para certificar. Entendi. Então, tem uma que é responsável pelo projeto, que seria alguma empresa com especialista ambiental. Ou então que fez, né, o curso da UFGV e sabe fazer esse inventário. Esse inventário, tá. E aí, essa certificação tem que ser por um terceiro. Tem que ser por um terceiro. E depois tem uma auditoria também nesse processo, não tem? Tem uma auditoria quando é internacional. Agora, quando é dentro do nosso mercado voluntário, não precisa dessa terceira via, né? Entendi. Então, hoje, as transações que têm acontecido, por exemplo, aqui no nosso estado, vamos pegar Mato Grosso do Sul, elas se dão tudo a nível de mercado voluntário, justamente porque o regulado ainda está em aprovação, começou processo, na Câmara, Senado, agora está no Senado, provavelmente volta para a Câmara de novo. Está numa briga, numa discussão para quem vai ser o pai da criança. Exatamente. E aí a gente fica discussões ali, que depois eu vou entrar nesse aspecto do que está pendente aqui para a gente avançar a nível de mercado de carbono com a regulamentação. Mas voltando aqui para o nosso cenário do Mato Grosso do Sul. Então, você, por exemplo, já teve o evento agora que passou, que foi a feira Interagro, e você foi quem conduziu a questão de ser um evento carbono neutro. Perfeito. Então, conta como que funciona esse título, para eu me intitular um evento, uma feira, ou o que quer que seja, como carbono neutro, o que eu preciso fazer? Bom, é o mesmo processo do produtor. Nós vamos primeiramente fazer um inventário de gás de efeito estufa. Mas o evento não aconteceu, né? Então, a gente vai fazer previamente o levantamento de todos os fornecedores, qual material que eles vão usar, o que tem de combustível já programado. Então, os palestrantes, vem de avião, não vem de avião, sai da onde, vem da onde. Então, faz todo esse levantamento. Os brindes são que material? O crachá é que material? E tudo isso está no GHG? Tudo isso está no GHG, mas de uma forma que a gente não entende se não for uma pessoa que já estudou o protocolo internacional. Aí vocês trouxeram para nossas características regionais. Exatamente. E aí, o GHG, ele fala de uma forma que se você não tem o cotidiano daquele palavreado, você não entende que combustível é combustível. Você fala, o que ele está falando? Uhum. Entendeu? Então, assim, é por isso da complexidade. Então, a gente faz todo esse levantamento. Se a pessoa contratou a gente antes, que é o ideal do evento, contratar os fornecedores, a gente já entra com as medidas para não emitir. Esse é o melhor cenário. Uhum. Eu mitigar a minha emissão. Eu já vou emitir, então eu vou emitir menos. Uhum. Esse é o melhor cenário. E o que faz, quais atitudes que eu posso ter ali para emitir menos? Bom, eu contratar um espaço que já tenha geração de energia por fotovoltaica e não gerador, né? Então, toda a parte da energia, para não faltar na hora, eu ponho um gerador ali. E aí, esse gerador é movido a quê? A diesel. Diesel é o pior de todos, né? Na verdade, combustível é o pior de todos. Então, por exemplo, a questão dos crachás. Em vez de ser papel laminado, papel que a natureza não vai conseguir degradar, ou então eu não vou conseguir fazer outra coisa com ele, né, reciclar, então eu já mudo. Por exemplo, do Interagro era um papel cartão com sementinhas. Esse papel cartão já é um substrato que você molha, põe dentro do seu potinho e vai nascer uma plantinha. Exatamente, eu plantei o meu. Que lindo! Já nasceu ou morreu? Não, Tem que aguar, hein? Tá com a minha mãe, ela é especialista em aguar planta, porque se depender de mim, tadinho. Mas olha, eu lembro dos copos também, né? Que a gente tinha um copo por participante para tentar minimizar esse impacto, porque eu vejo até no ambiente de trabalho.
Porque a gente fala de mercado de carbono, a gente vê algo, tipo, muito distante, muito amplo, né? Só que, assim, pequenas atitudes do nosso dia a dia contribuem, né, para a diminuição, para a gente não chegar nesse... Porque a projeção é que se aqueceria até 1,5 graus Celsius, né? Que eles tinham expectativa. Parece que a gente já chegou. Já chegamos. Né? Isso era 2050, a gente já chegou agora. E aí, projeta-se aí até mais 4 graus, salvo engano. Então, imagina, a gente já, dependendo da estação do ano, é um calor insuportável. A gente está vivendo aí em condições climáticas, em determinadas regiões do país, com desastres ambientais. Aí há quem defenda, não, mas isso já aconteceu lá atrás. Ok, tem a questão geográfica, mas a gente não pode fechar os olhos. Negligenciar. Né? Negligenciar porque está acontecendo. Tem até uma frase do Barack Obama que somos a primeira geração a sentir os impactos das mudanças climáticas e talvez a última que possa fazer alguma coisa para combatê-las. Exatamente. Então, é uma questão de conscientização, de você olhar para o teu ambiente, para onde você convive, questão de reciclagem, questão de descartar, né, nos lugares corretos, tentar não jogar fora quando você está viajando pensa, no asfalto, para os bichinhos, em rio. Às vezes, eu fui pescar agora, tem um mês atrás, a gente pescava necessaire, pescava umas coisas dentro do rio. Absurdo. Eu falo, meu Deus! Isso... E num ambiente lá já quase inabitável, que a gente foi bem longe em Corumbá. Então, depende de cada um de nós. Existem políticas públicas em parceria com o privado, mas essa atuação conjunta e individual, né, cada um na sua esfera ali, no seu lar, na sua casa, no seu dia a dia, é fundamental, eu acho, para a gente atingir essas metas. Sim. A gente se fala muito no macro, mas ali o dia a dia é importante. Com certeza. E nas empresas, né, a gente falando do mundo corporativo, tem o ESG. O ESG, ele vai ao encontro, né, do inventário. Porque a partir do momento que eu começo a colocar as medidas, automaticamente eu tenho que saber o que eu tenho para saber o que eu vou mudar. E se eu tenho que mudar. Então, sem saber, a empresa já está fazendo um inventário de gás de efeito estufa. E, às vezes, ela falta pouco para ela entender a questão do carbono. E aí, ela está achando que ela só está fazendo ESG. E está um passo, né, desse título. Sim. E, Dani, existem empresas, por exemplo, porque a gente está falando hoje do agro, que ele voluntariamente emite créditos. E existem empresas poluidoras ou que vão ter que comprar ali, a partir do momento que você define uma linha de base, que se interessa também nessa redução das emissões de forma voluntária, ou você acha que isso só vai funcionar quando, de fato, for uma obrigação legal? Existe empresa, né? Mas se a gente for olhar para a maioria, não. Né? Elas, como é um custo, então elas se movem a partir do momento que vira uma obrigatoriedade. Mas, sim, existe empresa que está olhando, né, para esse cenário futuro e dizendo, olha, se eu não aproveitar a oportunidade agora, vai ficar mais caro para eu fazer. E aí é igual imposto de renda. Chega no final lá da hora da gente entregar, o contador está enlouquecido. Né? Então, eu vou aproveitar esse momento que as pessoas não estão enlouquecidas para fazer todo mundo ao mesmo tempo, e aí eu aproveito as melhores oportunidades. Então, a gente está num momento de transição, num momento de preparação para aquilo que vai de fato acontecer. Porque eu acredito que essa legislação não volta mais. Não. Né? Não tem E como espero voltar. muito que, de fato, ela aconteça. E a partir do momento que eu tenho isso como uma obrigatoriedade, obviamente que vão ter prazos ali, né, para serem respeitados, mas o quanto eu me preparei? É igual reforma tributária, todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, mas 2025 está aí, já começam regras diferentes para determinados impostos, vão 2 sistemas coexistir de tributação, e o quanto eu estou me precavendo. Então, eu olho para esse cenário de mercado de carbono não como algo agora de oportunidades, ok, para te gerar um diferencial competitivo, uma marca, agregar valor ao teu produto e, principalmente, você ter práticas ambientais sustentáveis no seu negócio. Mas não é o que vai te deixar rico, né? As pessoas falam, não, eu vou ter uma fazenda de geração de carbono. E não é por aí. Então, voltando ali para o produtor rural, lá no projeto que a gente iniciou. Fez o projeto, porque como que é? Você faz um projeto e depois você vai ter que verificar aquilo que ele adotou de medidas que mitigaram as emissões, o que ele gerou de crédito. Então, é depois de um ano?
A gente tem o cenário T1, que a gente chama, né? O cenário primeiro ali, o zero. Uhum. Se ele já tem um saldo positivo, beleza, já está ótimo, a gente só vai melhorar esse cenário. Agora, se ele não tem o cenário positivo, ano a ano eu tenho que olhar para isso. E aí, a tendência é que ano a ano essa geração diminua. A tendência É sim. zerar, né? Uma hora ele não vai ficar sempre recebendo. Por exemplo, a partir do momento que eu estabeleci aquele T1, né? Eu agrego aquele histórico que ele já teve de sustentabilidade? Não. Sim, sim. Ah, você consegue ver o que ele já preservou, o que ele... O que ele já preservou, se ele mudou, por exemplo, o maquinário agora que a gente está começando com essa questão do etanol, né, do flex. Uhum. Mas assim, se todas as caminhonetes, os carros dele ali menorzinho, ele já trocou para flex, e aí ele começou a usar etanol, isso é sensacional. Isso é uma redução imensa, não só de redução para a atmosfera, mas também eu estou incentivando a fixação desse carbono. Né? Porque eu estou, da onde que vem o etanol? Ou é do milho ou é da cana. Né? Então, eu estou fixando. Que mais? A questão da geração de energia. Então, tem muito produtor que ainda roda no gerador. Né? Porque a gente não tem a energia chegando para esse produtor. Então, isso também é uma questão de arranjo institucional com as concessionárias, com a ANEEL, para que chegue essa distribuição de energia, seja ela por água ou seja ela por energia solar, ele tem que ter uma rede de distribuição. Senão, ele vai continuar no gerador dele lá com o diesel, que é muito mais fácil. E na sua opinião, para viabilizar para aquele pequeno, médio produtor, ele conseguir gerar esse crédito com a pequena propriedade dele, ou uma propriedade, já que eu falo, maior de 10 mil hectares, ele precisa do quê? De um incentivo financeiro, de um incentivo governamental, de um projeto viável, de uma plataforma regional, porque eu vi que a nível estadual está se discutindo também a questão da regulamentação da nossa legislação, né? Do mercado de carbono estadual. No entanto, eu acredito que se espera um pouco lançar essa lei para não gerar conflito com uma legislação federal. Perfeito. Né? Então, esse mercado estadual existindo, você acha que isso vai facilitar esse comércio? Ah, com certeza, né? O Mato Grosso do Sul, ele já tem um ativo grande em relação ao resto do país, olhando para florestas, né? Olhando para vegetação nativa, porque a gente também tem um grande ativo de pastagens nativas. Quando a gente olha, 1/3 do nosso estado é Pantanal, né? Então, o que é a característica da vegetação prioritária do Pantanal? É pastagem nativa, né? Então, são aquelas pastagens que inundam, né? Que suportam a inundação. Então, eu já tenho esse ativo no nosso estado. Então, automaticamente, quando eu trago isso, o Estado está dizendo, né? Como se o Estado estivesse certificando isso. Então, pessoal, pode vir, porque eu, como Estado, estou certificando que as minhas propriedades, né? As propriedades desse Estado aqui, elas têm, sim, o carbono, elas desenvolvem essa atividade e aí, por fim, dá uma segurança a mais, né? Então, é como se eu tivesse essa terceira via já. Entendi. De certificação. E muitos me fazem o seguinte questionamento. Eu tenho uma propriedade rural que tem ali 20% de reserva legal, mais a área de preservação permanente. Essa área destacada de obrigação legal, ela é válida para uma certificação, para um projeto de carbono? Ela é contabilizada? Como que é encarado? Quando a gente fala, igual eu falei do dólar, do euro, do real, então quando a gente fala de crédito de carbono, não. Porque eu não estou evitando o desmatamento, é uma obrigatoriedade minha de ter. O Brasil é o único país que tem essa obrigatoriedade de ter 20% da reserva legal. Então, 20% da sua casa, um quarto lá, uma suíte da sua casa não pode usar, só que você tem que manter ela limpa, você tem que usar as roupas de cama melhor que você tem, né? Então, você usa na sua casa de malha, mas lá tem que ser fio 400 fio lá. Entendeu? Então, tem que ser o melhor. A moça que limpa lá te ajuda, tem que começar por lá. Então, isso acontece no Brasil. É o único país que tem essa obrigatoriedade. E é mal visto, né? É mal visto. Porque a gente, como somos subdesenvolvidos, então a gente não pode se desenvolver. Né? Então, a gente tem que ele ficar na clandestinidade sem observar a nossa legislação, que é o Código Florestal, o mais rigoroso do mundo, talvez. O mais rigoroso do mundo.
Não Pois é é. talvez, não. É o mais rigoroso do mundo. E aí é visto como um vilão, Sim. ao passo que a gente tem potencial para se tornar o verdadeiro protagonista, justamente pela área da nossa vegetação nativa, que eu até vi o Bertoni falando no último podcast, 66% da nossa área é vegetação nativa. E isso corresponde a aproximadamente 28 países da União Europeia. Sim. Então, assim, se juntar todos eles, não dá o tamanho que a gente tem ali dos nossos biomas. E dentro de cada bioma, a preservação é acima de 50%, na maioria. Então, assim, a gente tem que olhar para o Brasil e encampar essa ideia de que nós temos um potencial, que nós protegemos, que nós preservamos, né? E que a gente tem que colher os benefícios disso também. Sim. Não basta um país, uma União Europeia, através de normativos internos, impor embargos, né? A nossa soja, áreas que foram desmatadas anteriores a 2008, como foi o caso da Amazônia, a moratória da soja. Aqui a gente tem uma legislação que a partir do ano que vem, 2025, áreas desmatadas anteriores a 2020. Conseguimos, né? Era 2019. Ganhamos um ano. Também não vai ser comercializado com a União Europeia. Como que você encara essas diretrizes europeias com o nosso mercado? Isso impacta no nosso comércio? É assim, quando a gente olha para o Brasil e fala o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país subdesenvolvido, para nós brasileiros quer dizer que a gente está melhorando. Para o mundo inteiro, a expectativa é que a gente reduza. Então, parem de produzir e fiquem como o pulmão do mundo. Uhum. Entendeu? Então, ele olha para a gente assim, ele olha para a África assim, ele olha para o centrão ali do mundo, ele olha assim. Uhum. Né? Então, nós brasileiros é que temos que fazer o negócio acontecer, como a China fez, Uhum. né? Como a Índia fez. A Índia não come carne bovina e é o maior produtor de carne. E aí? Cadê o Brasil? Né? Então, para onde que está indo a nossa carne? E o mercado interno? Quem que está comendo? Como é que funciona isso aqui? Então, assim, parte da nossa cultura brasileira também se empoderar desse nosso em desenvolvimento para cima. Uhum. Não agora vão pagar para a gente preservar, então vamos preservar tudo. Uhum. Né? Então, vamos plantar de novo. Não, calma. Né? Existem tecnologias para que a gente consiga produzir de uma forma que talvez a gente não precise mais abrir novas áreas. Tá bom com as áreas que a gente tem. Aumenta só a produtividade naquilo que a gente já tem. Mas é uma opção do proprietário rural. Até na pecuária, né? Você fazer um abate precoce, uma intensificação, um confinamento, né? Então, a melhorar geneticamente, vem a inovação através de startups. Então, a gente está falando de um ambiente aqui totalmente de inovação, de tecnologia, em que essas empresas sentem a dor daquele produtor, daquilo que eu posso contribuir ou para o desenvolvimento, para a segurança alimentar, e eu trago aquela tecnologia ali para o campo. Sim, exatamente. E essa dor, ela tem que ser escutada lá no campo. Uhum. Né? Então, eu venho lá, vou lá no campo, quem é do agro, escuta essa dor e venho para a cidade traduzir ela para desenvolver tecnologias. Porque quem desenvolve tecnologia não é o agrônomo. São os desenvolvedores, são outros engenheiros que não agrônomos. Cientistas, acadêmicos, exatamente. Né? E aí, o que acontece? A gente leva essa tecnologia, testa essa tecnologia lá. E aí, a gente mostra para o mundo a eficiência. Porque o brasileiro, a NASA tem que estudar ele, né? Porque o tanto de meme, de vídeo no TikTok que aparece aí, de inovação para nada. Mas então, a gente usar essa inteligência para produzir coisas brasileiras que geram dinheiro para todo mundo. A gente tem muito, então, essa inovação nacional. Ou você acha que a gente ainda tem que importar ali dos chineses? Depois dessa guerra da Rússia, a gente tem descoberto, né, os nossos tesouros aqui, porque a gente viu tanto que a gente é dependente do mercado para a gente produzir, para ser essa potência de produção mesmo, né? Então, toda a parte química nossa vem de fora. E a gente tem potencial para desenvolver isso aqui. Tem potencial, é só querer, né? Todos os elos têm que querer. Porque quando a gente fala de potência, a gente tem que pensar num cenário de segurança alimentar mundial. Né? Hoje temos 8 bi de habitantes na Terra. Desses, 1 bilhão não se alimenta adequadamente. Até 2050, projeta-se mais 2 bilhões de pessoas. Ou seja, são 3 bilhões de pessoas ali precisando se alimentar. E hoje, vemos o Brasil como celeiro, né?
de oportunidades, de condições de dar esse alimento para o resto do mundo. Sim. Então, a gente trazendo essa questão de práticas sustentáveis, porque a gente fala muito de mercado de carbono, né? Mas existem outras práticas ali que são adotadas pelo produtor, como você falou aqui no nosso bate-papo informal, da questão da irrigação. Perfeito. O que isso traz de benefício nessa questão de sustentabilidade? Como que se traduz isso? Eu vou citar o mesmo exemplo que eu te dei, né? Então, você imagina, para a gente colocar 700 famílias no térreo, olha o tamanho dessa área. Então, o que a gente faz? A gente constrói o prédio e instala essas famílias nesse prédio, certo? A mesma coisa é a irrigação. Em vez de eu abrir áreas e instalar todo mundo no térreo, eu coloco a irrigação, então eu intensifico. Em vez de fazer uma safra, 2 safras por ano, eu acabo fazendo 3 safras. É uma fazenda vertical. É uma fazenda vertical. É uma técnica de verticalização de produção agrícola. O nome dela é analogia mesmo com uma engenharia civil. Eu vi algumas imagens, algumas coisas que eu pesquisei sobre a fazenda vertical, mas na questão de várias hortas, assim. Urbanas. Fazendas eu urbanas. Fiquei chocada. Uhum. Eu falei, olha como que isso funciona. A gente vê, porque aqui no Brasil a gente tem terra, né? Você vai para outros países aí que não tem onde plantar, que é um pedacinho de terra, eles estão tendo que recorrer a esse tipo de produção. De tecnologia. Mas, ainda assim, a gente usando a nossa extensão territorial, aliado com essa questão de tecnologia, de irrigação, a nossa produtividade, além de questões sustentáveis, né? Como você falou. E assim, as hortas também, elas sofrem um pouco mais, né? Em relação à alface, as folhas, né? Uhum. Com essa questão do clima, Uhum. né? Porque elas são compostas de água. Então, qualquer coisa que retira a água delas, elas sofrem. Então, você vai comprar um alface feio, né? Você vai comprar um alface que já apodreceu. Então, você pode ver na gôndola, o alface triplicou de preço, né? Em 2024. Por quê? Porque tá difícil produzir. Eu não consigo. Eu tiro 4 horas depois, ele tá podre. Eu tiro ele do campo. Uhum. Então, o que está acontecendo? Com essas fazendas urbanas, hortas urbanas que a gente chama verticalizadas, eu tenho um ambiente controlado. Uhum. Né? Então, eu consigo produzir isso e entregar de forma satisfatória, né, para o consumidor. Só que a que preço? Nós estamos preparados, né? O bolso nosso está preparado para comer esse alface de R$10? Exatamente. Assim, a gente pensando num cenário que a maioria da população ainda não tem condição, né? E não tem nem arroz e feijão. A gente vem aí de uma crise do arroz, uma discussão em torno disso. Então, são cenários realmente preocupantes e que, voltando à questão de abrir os olhos para oportunidades, né? Que traga biotecnologia, startups, inovação, desenvolvimento de softwares para gestão de fazenda. A gente tem visto isso acontecer. Tem cada coisa que eu até converso com uma outra colega minha, que ela tem um ambiente também de acelerar startups, ela vai me falando as ideias, eu falo assim, gente, mas não é possível que uma pessoa pensou nisso, imprimir o alimento e você comer como se fosse aquele sabor real, porque vai ter a cara ali, mas um alimento que é vegano, enfim. Mas são questões que a gente vai trazendo porque existem públicos diferentes que a gente tem que atender, né? E você aliar esses 2 cenários, eu acho que, assim, só vai aumentar o potencial que a gente tem de desenvolver e trazer coisas boas, né? Aqui para nós e futuras gerações. E, Dani, vamos voltar para o mercado de carbono? A gente divaga, vai porque dar conversar. Mas é porque o carbono está na atmosfera, então a gente usa tudo. Exatamente. E no final das contas, está tudo interligado. Sim. Quando a gente fala de integração, a gente fala de irrigação, a gente fala de mercado de carbono, a gente fala de conversão de pastagem degradada, a gente fala de plantar grão nessa pastagem, a gente fala do abocanhar ali do gado naquela terra que aumenta a profundidade da raiz e gera mais carbono. Gente, tá uma agrônoma. Eu fiz o curso na FGV de mensuração de carbono no solo, de agricultura e pecuária. Assim, como eu sou do jurídico, eu fiquei meio perdida nas questões do protocolo, de preencher ali, de como que funciona, qual que é a profundidade, 30, 60, de como que eles fizeram toda a pesquisa a nível nacional de Brasil para se identificar, para fazer esse inventário, né? E é muito interessante, é um trabalho, assim, digno de ser parabenizado, porque é um trabalho de campo, né? Você vai lá, você percorre, é demorado. E o tamanho do Brasil?
Olha Você a extensão atingir tudo, territorial. né? Todas as particularidades. Então, eles estão mais na expectativa do que porque, de fato, viram o potencial que a gente tem. Estiveram lá à frente, então eu estive com professores que conduziram todo esse projeto e eles estão assim, tipo, no último suspiro, né? Precisamos dessa legislação para não virar um MDL que se falou muito e não virou realidade. Uhum. Então, eu também, como eu disse no início, tenho esperança de que isso... Porque, trazendo um pouco para o jurídico, né? O que depende de uma regulamentação? Quando a gente fala de comercialização do crédito de carbono, pairam dúvidas. Até estava falando com uma contadora amiga minha. Falei, como que você está lançando isso contabilmente? Ela assim, Veridiana, já estudei todos os CPCs, que é questão de protocolo contábil. Conversei com colegas, vi vários estudos, cada um vai para uma linha, um enxerga como ativo imobilizado, outro enxerga como intangível, e cada viés desse que você define é uma consequência tributária diferente. Com certeza. Né? Hoje, a maioria dos créditos são comercializados como ativo financeiro. Perfeito. A partir disso, incide IOF, imposto de renda, a qual alíquota, né? 15%. Tá, mas se eu for empresa, imposto de renda pessoa jurídica, o que eu vou usar de dedução ali, aquele meu custo, aquela minha despesa com o meu projeto, ele é dedutível? Se ele for encarado como intangível, eu não posso jogar no meu ativo circulante, eu tenho que ter outro tratamento contábil. Aí você pega um projeto de lei que está tramitando no Senado e, para ser comercializado, ele vai ser um valor mobiliário, sujeito às regras da CVM, transacionável em bolsa de valores. Como que eu vou explicar isso para um produtor rural? Não, e uma coisa que era para ser ótima, já virou uma dor de cabeça que ele nem quer mais. Dor de cabeça, tributos, né? De novo, né? De Ele vai novo. falar, pô, de novo eu vou pagar a conta. Tributo sobre tributo, porque assim, é para ser um incentivo. Não, e assim, tem uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro, que a produção rural, ela não repassa os custos. Não somos nós que dizemos, custou tanto para eu produzir isso aqui, então meu produto vai custar tanto. Eu não consigo fazer isso. Quem diz quanto que meu produto custa é o mercado. E por muitas vezes a conta não fecha no negativo. Então eu saio no prejuízo daquilo ali. Só que alguém tem que produzir, né? Então, assim, até brinco todas as vezes que eu falo sobre isso, eu cito uma frase do meu pai, eu só sei fazer isso. Então eu vou fazer até dar certo. Resiliência. Né? Até eu ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Né? Até eu aprender a fazer. E aí ele ainda complementava, eu sou novo, eu aprendo. Olha só, que lição de vida, né? E Então, a gente fazendo isso até hoje. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que eu falo que os elos, eles, todas as pessoas, todas as instituições têm que estar conversando essa política de governo. Porque todo mundo tem que querer chegar no mesmo lugar. Então, se eu estou fazendo um bem, se é um serviço social, se é um benefício para todo mundo, né? E a Constituição diz que é um direito de todos, né? O ambiente... É um direito constitucional garantido. Então por que eu tenho que tributar isso? Né? Então, assim, todo mundo querer fazer o bem. Então, vamos tributar aquilo que realmente tem um beneficiamento ali. Né? Agora, o que a natureza trouxe e o proprietário rural está fazendo conservar para todos, não tem porquê. É uma espécie de pagamento por serviço ambiental, né? Que eu costumo dizer. Dentro desse guarda-chuva existem vários ativos ali dentro, que o crédito de carbono é um deles. Hoje eu vejo que aqui no estado já se paga por mananciais, proteção dos mananciais, questão hídrica. Sim. Tem o crédito de carbono, a CPR Verde, que a gente conversou, que ainda é um título de crédito. Já a nível de Amazônia para cima, já se tem falado mais sobre isso, porque ele justamente remunera a vegetação nativa. Então, aquela reserva legal IAPP, que não é objeto de crédito de carbono, ele não precisa comprovar a adicionalidade. Perfeito. Então, essa CPR, só que existe uma burocracia. Eu gerei essa CPR. Hoje, estima-se, pelo que eu conversei, a 10, 12 dólares a tonelada. Quem que vai comprar? Eu falando com um colega, ele falou assim, Veridiana, os meus clientes são as indústrias.
são aquelas indústrias que querem reduzir suas emissões e, por alguma razão, ter essa questão de sustentabilidade estampada. E aí, a partir disso, eu faço o inventário da indústria, aquilo que ela emitiu a mais, e procuro quem vai poder fazer esse encontro de contas, compensar, né? Perfeito. Neutralizar. Neutralizar. E aí que ele vai até o produtor rural, que é o grande gerador de crédito. Então, eu vejo, para isso de fato existir, vou ter que obrigar. Até aqui você pode ir, a partir disso você não pode mais. Porque voluntariamente a gente fica na expectativa, né? É legal, é bacana, tal, mas vai me gerar trabalho? Ou se não, alguém que chega até o produtor rural, você não vai precisar fazer nada. O teu projeto eu vou te dar e ao final a gente desconta desse crédito. Eu não sei se existe alguma prática nesse É o sentido. que está acontecendo. É? É o que está acontecendo. Porque, assim, para o produtor, até porque, assim, as áreas são pequenas, né? Então, para o produtor fica caro. Então, a gente tá agrupando. Um consórcio de áreas. Isso. É um consórcio de áreas, é uma cooperativa de profissionais que fazem, né, essas certificações de maneira coletiva para ficar mais barato. Então, esse agrupamento já está acontecendo, é realidade. Uhum. Mas, por exemplo, a CPR Verde, no Interagro, se a gente quisesse compensar com a CPR Verde, era um mercado. Existem, e aí parece que não tem um local ainda, porque você tem que registrar ela numa instituição financeira, B3, B3, só isso. que não é comercializado ainda via B3, ela não disponibilizou uma plataforma, você tem que ter o registro lá, Sim, mas não existe algo transacionável, então ela também está sendo no mercado voluntário. tudo. Essas iniciativas todas são mercados voluntários. Não tem uma auditoria, e assim, por exemplo, eu comprei um crédito, as pessoas querem saber também, já me perguntaram, comprei esse crédito, como que eu vou provar que eu usei e que ele aposentou, né, que é o termo? Não, aí a Verra, né, por exemplo, você faz lá na Verra. Isso via Verra. Verra. Aí você tem, na AB Carbon também, você tem um banco lá, e aí ele vai dando baixa no seu crédito ali. Aqui no estado a gente tem a questão das cotas, né, para a questão das reservas. Uhum. É a mesma coisa. Uhum. Então tá lá registrado no meu CAR, e aí eu vou dando baixa. A diferença é que o CAR está registrado em um lugar oficial. Porque ele é obrigatório. Aí essa é a diferença. Então, eu vou estar dentro de uma plataforma que ainda, né, não é uma plataforma oficial do Brasil, mas é uma plataforma pública. Uhum. Né? Então, vai dando baixa ali no meu Aquilo saldo. que eu gerei, no Isso, seu no saldo. meu saldo. É como o banco, né? A gente vai fazendo Pix, vai saindo da nossa conta. Vai ficando negativo. Ô, Dani, e fazendo um gancho agora, porque a gente está adorando fazer isso, a questão do CAR. Ele é um pré-requisito para desenvolver um projeto, porque eu vejo assim, quando eu falo que o crédito é a cereja do bolo, para eu chegar até o crédito, eu tenho que ter percorrido todo aquele caminho de regularidade da minha propriedade rural, né? Desde questões ambientais, fundiárias, titularidade, se eu obedeço o Código Florestal, né? Se eu tenho... Como que fica o CAR nesse cenário? O CAR, assim, primeiro que o CAR tem que ter para tudo, né? Então, a primeira coisa, se o produtor for fazer qualquer... produtor, investidor, empreendedor, for fazer qualquer coisa no rural, a primeira coisa que ele pede é o CAR da pessoa. E como que está essa análise de CAR aqui? A análise do CAR. Existe uma validação digital, né, de uma forma facilitada, porém, não é simplesmente ir lá e apertar o botão e validar, porque o produtor tem que ter certeza que é aquilo ali, que a informação está correta, ele não quer mudar nada, é isso mesmo para o resto da sua vida, né? Então, a partir do momento que ele validou, aí o processo para desvalidar ou para arrumar essa validação é muito diferente. Então, tem que ter uma cautela. Eu, né, aconselho ainda contratar um engenheiro para fazer isso, por mais que ele tenha contratado o engenheiro para fazer o CAR dele, porque não é obrigatório, né? Mas o nosso CAR do Mato Grosso do Sul, ele tem uma particularidade técnica, que é o envio do mapa não é igual o federal que você vai lá e flega, né? Você mesmo constrói seu mapa. Não, o nosso a gente envia um documento, né? Um formato de mapa que chama Shape. Então, eu arquivo ele lá dentro. Isso tem que ser feito por um profissional idôneo, né? Então, ele já fez com esse cara. Não é porque ele fez que tá ok. Então, ele tem que ter certeza das informações dele. Então, vai lá e contrata. Você gostou do seu engenheiro? Vai lá e contrata ele de novo.
Para para validar. validar o seu CAR. É isso mesmo? Mudou alguma coisa? Não mudou? Vamos rever isso aqui? Né? Vamos, sei lá, enfim, vamos... Ah, eu não quero agora ter remanescente, então vamos transformar em cota? Não vamos transformar em cota? Tenha certeza, né, do que Uhum, você vai fazer para validar. Mas está na mão do produtor, porque uhum. o Estado já aderiu, né, já trouxe a validação digital. Entendi, porque muito se discute a nível nacional, não estou falando do estado, a questão desse gargalo de dificuldade de aprovação por parte do poder público. Aqui você acha que é mais a questão do produtor validar essas informações. Do produtor. E aí a gente tem uma outra questão, que são os pequenos. Os pequenos, quando foi fazer o CAR, foi um convênio que veio um dinheiro de fora para fazer dos pequenos, para todo mundo ficar regular em relação a esse cenário. Como estamos, né, em relação a remanescentes para atender o Código Florestal. Então, quem ficou responsável por isso foi uma empresa terceirizada, que já acabou, já recebeu o dinheiro dela e pronto, acabou. E quem vai lidar? Vai validar essas, acho que são 28 mil propriedades. Quem vai validar? Né? Então, assim, fica essa pergunta também, né? Como que o Estado vai lidar com isso? É o produtor pequeno que vai? São as associações, são as cooperativas, são as entidades de classe que vão representar isso e vão, de novo, trazer um dinheiro, talvez? Então, mais uma vez, todos os elos têm que querer a mesma coisa. Então, se é a validação que a gente quer, então vamos achar um jeito, como a gente achou do CAR, né? Para validar esses produtores pequenos. E aí, respondendo a sua pergunta lá do inventário, do carbono, então, a primeira coisa que o investidor no rural tem que ter é o CAR. Depois, ele tem que ir para a matrícula, né? Então, ele tem que saber como é que está tudo isso ali dentro da matrícula. Regularização imobiliária. Né? Então, a questão fundiária no Brasil e no Mato Grosso do Sul é uma questão delicada. Né? Eu não sei se essa área está em conflito, eu não sei se essa área tem algum tipo de espólio, né? Então, como é que está essa área? Depois disso, eu vou para os órgãos. Essa área realmente tem essa vegetação? Essa área realmente tem esse sequestro que ela está dizendo? Esse profissional que fez o inventário, ele realmente foi na área ver ou ele só pegou as informações do produtor? Porque hoje também não tem uma anotação de responsabilidade técnica para quem faz esse inventário. Né? Então, você fez o curso da GHG. E aí? Você pensou um É o que inventário a gente meu? mais tem. É advogado fazendo inventário. Gente! Porque a gente não tem a questão da anotação de responsabilidade técnica. E até por uma questão, assim, eu vi, teve uma resolução do ano passado, da SEMADESC, 2323, em que se exigiu a questão do licenciamento ambiental, você juntar o teu inventário de gases de emissão de efeito estufa. Esse inventário, ele tem uma RT. Ele tem. Esse tem, porque é obrigatório. Mas os do mercado voluntário, não. Então, assim, lá do Interagro, se eu não quisesse recolher a RT, eu não recolheria. E eu compraria os créditos. Se o sindicato rural não quisesse contratar um profissional técnico, ele teria contratado outra empresa que não precisa ter esse passivo, né, entre aspas, porque é muito mais caro. Entendi. E Dani, quem que faz essa ponte? Né? São meus clientes, minha rede de contatos, entre quem gera e quem quer comprar. A rede de contatos. Hoje está no boca a boca. A gente não tem um banco de saldo e um banco de oferta e demanda, né? É uma bolsa, um local ali que você consegue transacionar. Não, a gente não tem. Não tem também da cota. Cota já está aí, oficial. São os clientes que você tem, que você sabe que tem um bioma ali, que que excedeu, que você consegue alugar ou vender. E também a interlocução entre os técnicos, né? Entre as consultorias. Ah, você tem cliente que tem Mata Atlântica, você tem que... Sabe? Então, é assim. É a consultoria uma com a outra ali que vai se arranjando nesse mercado. Qual que é a mais difícil, o bioma mais difícil de achar para alugar? Ah, Mata Atlântica. Mata Atlântica, né? Mata Atlântica. Eu vejo umas dificuldades até das pessoas que perguntam, né? Eu tenho uma colega que trabalha comigo, ela estava toda faceira, mas aí a gente foi ver a região dela bem na divisa ali do Cerrado com a Mata Atlântica. Falei, quase você pegou um pouquinho. Quase. Eu acho que vale até mais um pouco na hora de negociar, Muito mais, muito mais. E assim, a gente tem uma prerrogativa de atender o mercado interno, né? Então, vamos acabar com o passivo aqui do Estado para a gente ir para fora.
Mas a Mata Atlântica, ela tem outros 17 estados que são Mata Atlântica, né? Então, que tem pelo menos fragmento. E ela tem só 12% do território dela de 100%. Então, assim, a maioria tem que recompor, tem que comprar, enfim, né? E a não ser que tenha aquelas exceções lá do CAR. Mas se não, vai compensar onde tem. E aonde que tem? Aqui ainda tem. Né? Então, isso é do mercado, né? É como um mercado qualquer. Que vai se subindo, regula. vai subindo. A partir do momento que não tem muita oferta, são os maiores preços. Entendi. Então, essa interlocução entre quem compra e quem vende é o mercado, é a rede de contato, Sim. né? E questão de valores? Varia? É algo pré-estabelecido ou também é o mercado que regula o voluntário, assim? Como que tem sido essas transações? Em questão do crédito de carbono, a gente fala que tem o Fusquinha e tem a Ferrari, E né? o que muda o Fusca da Ferrari? Que aí, quando a gente está falando de floresta em pé, né? Floresta que já está grande, desenvolvida, a partir, sei lá, enfim, acima de 5 anos, nativa, né? Então, isso gera um carbono Ferrari, né? Então, a gente está falando de $25 por tonelada. Bem diferente do Bem diferente, né? Então, assim, por crédito, né? Que cada crédito é uma tonelada. Então, é bem diferente. Agora, o Fusquinha a gente acha de R$110, né? De R$65. Então, a gente acha mais em conta, né? Vai achando. A CPR verde mesmo, né? A gente acha bem mais em conta. Agora, quando a gente fala de carbono de floresta já estabelecida, aí a gente vai nas alturas. E a variação é muito em cima do dólar. Né? Então, como eu falo em $25, é o dólar do dia. Entendi, ali do câmbio. Do câmbio. Ô, Dani, e como que tá isso no Pantanal? Tem projetos viáveis já? Já foi algum registrado na Verra? Já, a gente tem o Instituto Homem Pantaneiro, ele tem, né, um grupo de empresários, não são produtores, né, são proprietários rurais, que aí eles tomaram a decisão, há anos atrás, de fazer essa certificação. Então, é um conjunto de produtores no Pantanal. Isso. E aí, eles têm esse saldo e já está disponível para o mercado. Já venderam? Estão vendendo, estão comercializando. E aí, esse valor que o mundo, né, está comercializando. E ele tem um prazo? Ele prescreve? Não, né? Não, ele não prescreve, mas a gente vai de safra, né? Então, do mesmo jeito que a gente engorda e emagrece, a árvore também engorda. Né? Então, todo ano eu faço um inventário para saber se ela está produzindo mais ou menos, vou lá e digo, está produzindo mais do que isso que eu falei. Então, ela ainda não estabilizou o crescimento dela. Então, entre os créditos também gerados de determinada região, pode ter mais ou menos valor? Pode ter mais. A não ser que eu corte, né? Ou pegou fogo, enfim. Né? E aquilo não se recuperou de forma criminosa. Mas se foi um incêndio natural, se for, né, qualquer coisa natural, continua valendo. Porque é uma natureza que está ali sofrendo as consequências dela naturais. Mas agora, assim, eu cortei. Não, aí, peraí, né? Então, a gente diminuiu uma coisa que a gente falou que não era para você fazer, porque uma pessoa estava dependendo desses seus créditos. Entendi. E aqui, você falou assim, um grupo de proprietários se reuniram para esse projeto. Quem ganha? O proprietário ou o produtor, por exemplo, que arrendou aquela terra? Menina, foi até engraçado isso, porque eu também tinha essa dúvida. Pelo menos 5 pessoas ganham nessa transação. É muito legal, porque ganha a Verra, ganha o consultor que fez o inventário, ganha o consultor que fez a certificação, ganha os produtores. Ganha o advogado que fez o contrato. Ganha o advogado que fez o contrato, ganha o Instituto IHP que está fazendo tudo isso aí acontecer aqui no estado, que pegou esse grupo de produtor e juntou todo mundo. Ganha o Interagro, que comprou. Ganha eu, que fiz o Interagro. Então, assim, pelo menos 5 empresas. Cadeia. É uma cadeia. Como qualquer outra coisa, né, de mercado. Mas eu achei assim, eu pensava assim, que tinha que pelo menos uns 3, né, intermediários ali. Não. Tem bastante gente. E é algo que compensa, né, financeiramente. Deve gerar um valor que se paga a todos esses profissionais envolvidos. Sim, eu assim, imagino. Do lado do certificador, eu não sei, né? Quem está certificando, quem está tendo os créditos, eu não sei te falar. Mas do lado de quem está trazendo para o marketing verde, isso está trazendo benefício de business mesmo, né? Então, táxi aéreo,
né? Já está trazendo isso para dentro das suas passagens. A própria Gol, né? Tem lá Sim. para a gente colocar, se a gente quer, né, doar e se a gente quer uma viagem com carbono zero, a Muito gente legal. paga por isso, Aham. né? Então, a mesma coisa, o táxi aéreo está fazendo isso, esses fretes de voo sem ser táxi aéreo também já estão fazendo, os eventos. Então, Uhum. isso é uma mídia positiva. Aí, quando a gente fala do ESG mesmo, isso contabiliza, né? Então, ele tem outros benefícios que talvez não esteja ligado ao carbono neutro. A gente vê o Plano Safra, que saiu agora, 24, 25, ele com linhas de crédito específicas para aquele produtor que adota práticas de sustentabilidade. Então, a gente já vê um diferencial aí no mercado, só de você estar fazendo, eu acho que o básico, né? Sim, Aquilo que todos deveriam fazer. sim. E tem muita gente já fazendo e não sabe o que faz. Então, plantio direto entra, que já É uma técnica da década de 80 para cá, isso já? E assim, aqui no MS, a gente tem quase que 100%, É. né, do plantio direto. E LPF. Como que você vê LPF aqui? Eu até estava passando esses dias viajando, a gente foi por onde? Onde tem uma ILPF fazenda modelo aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A gente estava em direção a Prudente, fomos aqui pela aquela rodovia que tem, que você só pode andar de dia lá, que passa um monte de bicho no meio. Ah, 040. É. E passamos do lado esquerdo de uma fazenda modelo Santa Mônica, Santa de Virgens, salvo engano. E que meu marido falou, não, mas como que você vai colocar lavoura, pecuária? Ele falou, lavoura e pecuária até o Concórdia. Você vai colocar uma floresta no meio? É isso. E de fato funciona, porque você Funciona. gera sombra para aquele gado, bem-estar animal, todas essas questões, né? A questão da sombra talvez tenha sido essa a dúvida dele. Porque tem culturas que você não pode sombrear, porque senão ela Exatamente. não produz o grão. Então, toda essa parte da análise, da onde eu vou plantar a árvore, para saber, o ano, pensa, eu vou cortar essa árvore em 7 anos. O sol vai rodar, a lua vai vir, né? Então, Uhum. como que vai ser o posicionamento dessa sombra nas 4 estações do ano? Né? Então, tudo isso o engenheiro faz, todo esse cálculo, e aí sim estabelece a distância entre as árvores para não fechar a copa e não ficar tudo sombreado. Mas na prática, o que essa integração traz? O porquê que gera mais crédito? Primeiro que você está plantando árvore, né? Depois que você está trazendo um benefício para o animal. Uhum. Isso também já contabiliza. Depois que você... por que o gado anda? Ele anda atrás de água, comida e sombra, né? Conforto térmico. Então, se você dá tudo isso ali para ele, ele vai ficar paradinho ali. Ele não vai ficar caçando a comida. Uhum. Então, se você deu a pastagem de qualidade para ele, você deu a sombra e você deu a água, você deu Netflix, você deu sofá e você deu pipoca, quem é que vai sair? Você vai engordar na frente da Exatamente. televisão. Muito rápido, né? Então, é a mesma analogia. Então, você usa isso para que você diminua essa compactação do solo, para ele não ficar pisando. Que mais? A questão da lavoura, né? Você tem a fixação de todo esse carbono e nitrogênio no solo. Essa Então, questão melhora dos adubos bioinsumos, né? bioinsumos. Então, você troca, né? Tudo chama agrotóxico, Uhum. né? Mas você troca o químico por talvez um controle biológico. Uhum. Né? Então, tudo isso traz um benefício e isso já faz parte da prática sustentável. E aí, isso aí acontece no nosso estado há muitos anos e a gente não está usando isso como benefício Próprio. próprio de carbono, etc. E você acha que o produtor ele tem encarado, ele tem ido atrás dessas questões de tecnologia, bioenergia, biocombustível, os bios da vida, ou práticas ali mesmo que ele adota tentando melhorar? Ele tem buscado mais? Tem. O produtor tem buscado, primeiro porque dói no bolso, né? Sim. Se ele não produz, né? Se ele sofre todas essas ações da natureza, ele automaticamente produz menos, né? E isso dói no bolso. Então, o que eu vou atrás? De tecnologia para me ajudar na precisão, na verticalização, na produtividade. Então, eu aumento, melhoro o grão, ponho um produto a mais no meu solo, ou então coloco consórcio entre culturas para eu minimizar a questão das pragas, Uhum. né? Então, tudo isso o produtor vai atrás. E nós estamos, né, como multiplicadores de tecnologia, de informação, nós estamos atrás de novas tecnologias o tempo todo. Justamente porque é um setor que absorve isso. Uhum. Então, rapidamente a gente acha alguém para investir isso em escala.
Então, já vira um produto, aí já tem uma franquia, aí já vai o representante de campo apresentar, aí já temos uma Showtech da vida, que é a maior feira nossa de tecnologia, que aí o produtor já vê tudo isso. Já leva para os gringos. Já leva para os gringos, mas a gente precisa contar isso, Uhum. né? Da forma como que a gente Comunicar. Exatamente. Desmistificar muitas questões aí associadas ao agro. É poluidor? Tem a questão do metano, né? Do óxido nitroso, salvo engano, no agro. Sim. Não é nem é o carbono o grande vilão. Só o carbono. É, só o carbono. Mas o que ele gera de potencial? Tem questões de sensíveis, de demarcação de terras indígenas, que estão associadas ao agro, como se o produtor fosse, de fato, o grande vilão nisso tudo, mas foram aquisições lá atrás diretamente do poder público, né? Então, aonde que está o gargalo aí? Da onde que vem o problema? Só fazendo uma analogia aí, algumas questões que a gente tem visto, né, relacionadas ao agro. Cadê o Bertone? Volta o Bertone. Eu vi o vídeo dele ontem, ele falando em Guaíra, porque tudo que gera insegurança gera uma instabilidade. Por que não se investe no carbono? Porque a gente não tem uma segurança jurídica. A gente não sabe até onde eu posso caminhar, que aquilo lá na frente vai ser boicotado, que eu não vou ter gerado valor com aquelas práticas que eu adotei. Mas o que no Brasil não é boicotado? Até papelão eles acham na nossa carne, né? Então... Quem que se boicota? É risco Brasil, a gente risco fala, Brasil. Né? Ou a gente... Igual meu pai falava, eu vou fazer até dar certo. Exatamente, Dani. Como que a gente está de tempo? 1 hora. Então, assim, fazendo um resumão só para a gente concluir, o produtor rural, ele pode procurar a tua empresa, por exemplo, para falar assim, eu quero saber a viabilidade do meu projeto. Pode. A minha empresa, ela chama A Mais, e é justamente a ideia que nós temos com esse nome, é dizer para ele que existe mais coisa além da obrigatoriedade, existe forma dele ganhar dinheiro, além do trivial, dele sair fora da caixa dele. Então, hoje a gente tem 3 grandes linhas ali dentro de atuação. A parte da representação, que é o meu coração, né? É o que eu mais amo fazer. A parte da regularização, seja fundiária ou ambiental. Então, essa parte de licenciamento, parte de gel, a gente tem todo esse braço para atender. E a parte também da verticalização. Então, tudo isso a gente atende ali dentro. E aí, a gente tem o gancho da sustentabilidade, que olhar para essa propriedade como uma propriedade clássica, tradicional, e como a gente trazer ela para esse mundo verde, para esse mercado verde. E que tem infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. No mínimo, a gente vai ter mais arara na nossa área. Vai ficar mais bonita. Ótimo. Dani, agradeço a participação. Foi um bate-papo que a gente nem viu o tempo passar. É verdade. Devagaríamos aqui por horas ainda. Eu acho que quando se relaciona com causas sensíveis, né, que afetam a gente diretamente, não só a parte de estudo jurídico ou técnica, como é a sua, mas que aquilo move a gente aqui dentro de alguma forma, né? Foi um prazer recebê-la, muito obrigada. Obrigada, Até sucesso. a próxima em algum evento. Obrigada.